Olá, boa tarde. Deixa eu admitindo. Deixa eu ver aqui. Tem que pegar. Boa tarde, gente. Vou aos poucos admitindo todos. Marta, Arthur, a Lia saiu. Vou pedir que vocês leiam o que eu estou colocando nos comentários. Isso, eu não sei o número de cabeça agora de mortes no Rio. Mariana, André. Vocês podem falar, tá, gente? Quem for entrando, podem se expressar. Estão me ouvindo bem? Alô? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sem resposta. Eu estou ouvindo, Suzy. Ah, então tá ótimo. Eu fico preocupada porque eu estou num cômodo onde o Wi-Fi não pega muito bem, mas eu acho que vai dar certo. A Raquel já está entrando. Que bom que vocês vieram, que alegria. Ó, já coloquei a programação, tá aí nos comentários, ó, no chat, os próximos encontros até dezembro, tá? Eu vou pedir que quando... A Raquel está falando. Eu só não estou conseguindo ligar o vídeo aqui pelo computador. Vou ligar meus dois aparelhos. Vou ligar o celular agora. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu também estou aprendendo a usar ferramentas. Vocês me desculpem qualquer erro. Alguém me deu uma boa tarde aqui. Um abraço. Deixa eu ver quem é. Marta. Tudo bem, Marta? Podem falar agora, gente. Só quando a gente começar mesmo, aí vocês desliguem os microfones. Podem ligar o microfone. Ou a câmera também, se quiserem. Oi, André. Arthur. Que ótimo. Suzy, a Thalia não está te ouvindo. A Thalia? Ah, a Lia é a Thalia. Eu tô achando. Ué, a Thalia está sem microfone. É lá no aparelho dela. Thalia? Será que... Ah, deixa eu falar aqui com ela pelo... Fala para ela ligar e religar se ela estiver no fone, entrar e sair. No caso dela, não aparece o microfone, tá? Às vezes é uma dificuldade de áudio que ela está tendo. Aí tem que ver se o áudio dela está funcionando direitinho. Pede para ela dar uma olhadinha lá, fazer um teste. Eu vou falar aqui com ela. Estou falando com ela aqui. Eu tenho que olhar, porque eu tenho que aprovar a entrada das pessoas aqui. Eu não sei se estão chegando. Mandei mensagem para ela por WhatsApp. Isso. Gente, liga o microfone por enquanto, para vocês falarem. Quem quiser falar, lógico. Né? A Marta tinha saído, a Raquel está entrando de novo. Suzy, me aceita aí.
Eu te aceitar? Já aceitei. A Mariana. Tudo bem, Mariana? A Raquel. Tudo. Oi, oi, boa tarde. É o André. Oi, André. Mariana, esses são os alunos, Raquel. Mariana já fez parte como bolsista do projeto, agora ela faz parte, mas sem bolsa. Coisa boa. Hã? É. O que foi, Raquel? Coisa boa isso. Ó, ih, tá dando eco. Gold. Vamos admitir. A Denise Mercadante. Ah, tá. Bem-vinda, Denise. Bem-vindos todos. Nossa, que alegria, tanta gente. Que maravilha. Raquel, enquanto o Hugo se prepara, ele está em outra reunião, né? A gente pode até começar, para não perder o tempo. Eu queria explicar uma coisa para vocês. Boa tarde, Denise? Alô, boa tarde. Ela não está ouvindo, né, Raquel? Denise, boa tarde. Ó, André. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Um prazer conhecê-la. Igualmente. Que bom que você aceitou participar do nosso... É um prazer, né? Nesse É um trabalho. prazer trabalhar junto. Maravilha. Muito bacana, estamos animadas. Temos que esperançar, não é? Como Suzy, diria Paulo Freire. Oi? o que você acha, então, de você começar? O Hugo vai chegar, tá? Ele está terminando de fazer uma apresentação numa outra reunião que ele está participando. E pediu para eu ir adiantando algumas coisas. Então, começa você, porque é importante, né, a gente saber por que a gente está aqui juntos hoje, o que é um grande prazer para todos nós. Eu tentei ligar agora o computador e o celular, só que estava dando muito eco, porque eu queria te ajudar a controlar as perguntas, mas eu vou ter um pouquinho de dificuldade, vou tentar Mariana te ajudar. pode ajudar, né, Mariana? Eu? Mariana, você pode ajudar, minha linda? Tô contando contigo, hein? Mariana, você que vai arrebentar do balão. Olha só, Mariana, a gente precisa coletar todas as informações que vierem pelo bate-papo, de pergunta. Isso. Tá Nós vamos tentando fazer da melhor forma. Pode ter alguém com alguma dúvida, a gente coleta aí a colocação, e eu acho que vai ser importante a gente poder colocar esses dados. Futuramente, eu e a Suzy, a gente vai tentar fazer aquele modelo do webinar, que aí permite que você possa fazer as perguntas sem ter alguma interferência. Mas entre não fazer e fazer do jeito que está, o importante é fazer, né, Suzy? É claro, ué. Imagina. Então, manda ver, doutora, manda ver. Duas assistentes sociais, as mais competentes. Boa tarde, gente. Nesse primeiro momento, eu combinei com Raquel que eu gostaria que a gente fizesse 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Covid. Nós estamos trabalhando dessa forma remota, uma forma também da gente manter a esperança mesmo e continuar nossos trabalhos. Mas eu pediria que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, porque a gente tem dados aí de que ontem se completaram 1 milhão de mortos no mundo, né? E com 33 milhões de casos. E Estados Unidos em primeiro lugar e Brasil em segundo lugar. E por esse motivo, eu penso que nós temos que estar em sintonia com o que está acontecendo. E eu peço, então, que a gente fique 1 minuto em silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.
Bom, vamos voltar. Boa tarde, Eduardo. Eduardo acabou de entrar. A gente fez agora 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19 no mundo e em todos os lugares, né, que atingiu ontem a marca de 1 milhão de mortos e 33 milhões de casos, com o Brasil em segundo lugar. Esse encontro nós organizamos a partir do contato com Raquel, a partir também da minha participação como enquanto projeto de extensão na Frente RJ, coordenada pelo Eduardo Vasconcelos, e que eu comecei a participar no ano passado, e aí conhecendo o trabalho da Raquel, acompanhando as audiências públicas e vendo assim a dedicação desses profissionais, dos profissionais em geral, à causa da reforma psiquiátrica, né? Então isso me despertou muito a intenção até de conhecer melhor o campo. Eu convidei o Hugo, por exemplo, também para falar, o superintendente. Travou, Suzy. Travou? Será que eu vou ter que tirar daqui? Tá melhor? Melhor. Deu um pouquinho, travou um pouquinho. Tá, quando travar, espera um pouquinho, então. Então, nós pensamos nessa articulação da universidade com os serviços mesmo oferecidos pela prefeitura. E, na verdade, eu já tinha uma intenção, quando o fórum foi criado, de ter algum tipo de intervenção na universidade, porque nós tínhamos já alguns dados em relação aos estudantes, né? Foi formado um coletivo eu estou aqui admitindo as pessoas, por isso que fica difícil, eu tenho que ficar um pouco dispersa. Formou-se um coletivo de estudantes na Unirio, um coletivo de saúde mental, porque os estudantes começaram a se organizar em torno da questão do alto número de suicídios entre estudantes, especialmente na medicina, da Unirio, né? E a partir daí eu vi que a UFRJ tinha feito pesquisas com estudantes de graduação, de pós-graduação, e aí o Fórum de Saúde, o Fórum Local de Saúde Mental, ele foi criado, então, como projeto de extensão a partir disso, e também porque eu participava do Fórum de Saúde do Rio, coordenado pela professora Marinês Bravo, que faz parte também da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Então, essas ideias vieram muito mais dessa minha característica de realmente transpor esses muros da universidade, né? E a saúde mental é um tema importante na minha trajetória, que desde os anos 90 eu venho atuando nessa área. Eu até tenho que falar para o Hugo, né, que eu me lembro dele como coordenador de saúde mental, no meu primeiro treinamento lá nos anos 90, se não me engano, 1997, foi o primeiro treinamento que eu tive na área de saúde mental. E depois trabalhei também na área, no Hospital de Jurujuba, em Niterói. E nesse ano, com a epidemia, novamente eu me vi tendo que rever a pesquisa e também o projeto de extensão, ambos articulados, mas também precisando articular com a prática profissional, né? Então, a ideia da interdisciplinaridade é algo que é muito caro para mim. Esse trabalho em que o usuário é o centro da sua atuação. Então, foi na saúde mental que eu encontrei o melhor local, o melhor campo, né, de prática profissional em que os profissionais se aproximavam da interdisciplinaridade. Quem trabalha esse tema também é o Eduardo Vasconcelos. E pensando assim, todas as dificuldades que nós estamos encontrando, estudantes, professores, né, com a precarização do trabalho, todos os trabalhadores estão encontrando dificuldades, até porque nós já pegamos o mundo em crise, isso o Eduardo vai trabalhar num artigo que eu já coloquei aqui, se vocês olharem o chat, tem aí os artigos nos quais a gente se baseou para fazer esse encontro. Nesse momento, esse seminário, então, a gente tem o objetivo de focar mais nas práticas, né, na dimensão prática da saúde mental,
E, a partir das reflexões, é que a gente vai avançar na pesquisa e também na intervenção. Porque a ideia é que, no pós-pandemia, se é que haverá um pós-pandemia, que a gente não sabe se vai voltar, né? Tudo muito incerto, para que nós possamos ter algum tipo de intervenção quanto projeto de extensão e também pessoal da prefeitura, que a gente consiga fazer um trabalho articulado na universidade, né? Junto aos estudantes, junto aos docentes, técnicos e também aos seus familiares, porque a prefeitura desenvolve um trabalho de escuta, né, Raquel, com os familiares das pessoas com transtorno mental, desenvolve um trabalho com os profissionais da linha de frente, nós professores estamos na linha de frente também, né? E diante de um quadro, que é um quadro maior de precarização do trabalho, né, de contra-reforma da Previdência, de contra-reforma nas políticas públicas de um modo geral. Então, a pandemia vem num mundo que já estava em crise desde 2008, e daí em diante nós estamos nessa situação com esse agravante, né? O agravante num país como o Brasil, né? Então, nós pensamos então nesse trabalho a partir em fazer esses debates junto com vocês, que não são só estudantes, né? Foram convidadas pessoas dos coletivos, né? Do movimento da luta antimanicomial, porque é importante também ressaltar que a gente aqui segue os princípios da Constituição de 88, os princípios do SUS de universalidade, integralidade, da universalidade do acesso, né? A integralidade das ações, enfim. Então, é importante a gente destacar isso, que o serviço social, junto com outras profissões, com os médicos, né, com toda a equipe, integrada nesse trabalho, que é de olhar os usuários e também os agentes da saúde, né, que eu achei muito interessante, e vocês vão ver em outros momentos, até dezembro, essa escuta dos pares, né? Esse apoio mútuo entre os pares. A gente vai entender tudo isso melhor com a fala da Raquel e da Denise, né? Com as falas delas. Bom, agora que eu falei um pouco sobre o projeto, tudo, eu queria dizer para vocês que a gente está usando a plataforma Zoom, foi algo que a gente fez muito... a gente tentou fazer logo, então a gente ainda está adaptando, né? Está se adaptando às plataformas, e eu não sei se a gente vai conseguir ficar mais de 40 minutos. Eu peço muitas desculpas, porque o pessoal da prefeitura já tem acesso ao Zoom e ficaria mais fácil para a gente realizar esse encontro a partir do Zoom. Então, se por acaso, eu penso que não vai cair, porque em outras reuniões que eu fiz não caiu, continuou, né? Eu penso que não vai cair. Então, que vocês continuem, que vocês voltem, retornem para a reunião, tá? Porque a fala do Hugo, da Raquel, serão falas muito importantes para a gente pensar os próximos encontros, tá? Tem umas referências, então, Suzy, a gente podia fazer o seguinte, Suzy. Suzy, você já podia até deixar um link pronto, a gente já colocava no bate-papo, porque se acontecer alguma coisa, já entra no novo link, né? Já deixa um link preparado, porque a gente já entra no novo link caso caia. Pode acontecer de cair. Tem vezes que não cai, tem vezes que realmente cai, do nada cai. Aí você está falando, caiu a ligação. Então é importante a gente já deixar isso pactuado. Dessa vez a gente não fez no modo webinar, mas a gente vai estudar isso, porque nós não somos da informática, a gente realmente não entende. E a gente agradece a doutora Suzy, a iniciativa dela, e a Unirio ainda não apoiou assim nessa construção. Não precisa falar doutora, tá, Raquel? Tá bom. E Suzy, senhorita Suzy, senhora Suzy, minha querida Suzy, a minha Suzy. Então, estamos todos aprendendo, é isso que precisa falar. A gente pensou de usar o Zoom, mas a gente não teve tempo de aprender a fazer o webinar, que seria o ideal, porque no webinar, quem vai falar aparece na câmera e a gente fica lá observando, mas a gente não pode falar. Então, a gente bota as perguntas no bate-papo e aí fica como se fosse realmente um evento, uma palestra, uma aula, que é um modelo mais interessante que a gente vai estudar para aplicar no próximo encontro nosso, tá? Mas só para lembrar isso, Suzy, vai falando aí, era só para já manter um link, porque se der algum problema, a gente já tem algum link
caso o Hugo demore um pouco mais para chegar. Tudo bem. Então, explicando para quem chegou depois, o Hugo teria uma reunião, então ele vai entrar um pouco depois, tá? Enquanto isso, eu e Raquel vamos explicando para vocês como vai acontecer. Então, para quem não viu, nos comentários lá no começo, temos a organização de todos os seminários, as datas certinhas, quem quiser participar de todos, tranquilamente. Aqueles que quiserem certificado, a gente vai pedir nesse momento que deixem nome completo e e-mail, tá? Aqui nos comentários. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que explicar. Bom, eu penso que é importante também a gente destacar, especialmente em relação à pesquisa, essa parte é um pouco mais, eu não vou falar nem de teoria, porque eu acho que esse encontro aqui não é um encontro professoral, de sala de aula, é um encontro mais de conversa, que a gente vai dialogar, né? Mas eu acho importante destacar que nós tivemos assim leituras importantes a partir de Chomsky, Ricardo Antunes, Slavoj Žižek, Harvey Mauriás, Elaine Berry, o Eduardo Vasconcelos, Rita Cavalcante, Maria Inês Bravo, na área de saúde. Então, a gente, de um modo assim, mais amplo, nós tivemos leituras a partir desses profissionais, desses teóricos, que nos embasaram na formulação da pesquisa. Tá? Queria chamar a atenção para a revista Argumento, que fez um debate gravado, tem aí também, que eu deixei nos comentários, tem os artigos e as aulas, as reflexões de Eduardo Vasconcelos, Rita Cavalcante e vários outros militantes da reforma psiquiátrica, são pessoas que atuam há 40 anos na área, né, nesse campo, e assim, temos grande respeito pelos pioneiros da reforma psiquiátrica brasileira, né, que tem que segue todos os princípios. Segue, então, todos os princípios do SUS. Né? Raquel, tem alguma coisa a falar? Suzy, só lembrando a todo mundo, quem tiver com os áudios ligados, por favor, desligar, tá? A ideia é que isso aqui seja um modo em que tem uma pessoa que vai fazer a exposição e depois a gente coloca as perguntas no chat, tá? Então, evitar deixar o áudio ligado assim que começar a exposição, porque a ideia é ficar como um modo de webinar. O Eduardo está colocando uma mensagem aí no chat. Mari, você viu alguma coisa importante aí para a gente responder agora? Mari está dando uma olhadinha no chat para a gente também? Ainda não, só algumas pessoas têm um problema no áudio, um som mesmo. Aí eu estou dando instruções para a pessoa tentar sair e entrar de novo, para ver se volta. Eu acho que assim, algumas pessoas estão tentando entrar pelo celular e pode ser que seja algum problema de configuração de áudio e tem que dar permissões para o aplicativo acessar o áudio e o microfone delas. Talvez funcione para as pessoas. Vou escrever no chat para quem estiver ouvindo. Obrigada, Mari. Obrigada mesmo, que vai ser importante você fazer esse monitoramento até para a Suzy poder, que a Suzy está ali autorizando as entradas e vendo aqueles detalhes do acesso ali do Zoom e ela vai poder controlar o tempo todo o que está sendo pedido aí pelo chat. Realmente está um pouquinho difícil de ver mesmo. O Eduardo. E aí é importante a gente falou? fechando. Alguém, deixa eu ler. O Eduardo comentou, a Suzy falou do problema de saúde mental dos estudantes da Unirio. Queria só registrar que hoje já temos um projeto da UNB que utiliza os grupos de ajuda e suporte mútuos para estudantes. Eu consigo, deixa eu ver, estudantes com sofrimento mental. Muito interessante, Eduardo. Eu acho até importante as pessoas procurarem o manual de ajuda e suporte mútuo, né, que vocês encontram no Google, é só digitar e tem as orientações em relação à formação desses grupos. Então, a nossa ideia é que no futuro a gente consiga estabelecer algum tipo de trabalho nesse sentido, Eduardo. A partir do projeto. Posso falar? Pode falar.
É só o seguinte, eu queria, quando você falou do sofrimento mental dos estudantes, a UNB hoje, esse projeto que a gente tem na prefeitura, eu ajudei a implementar na UNB um grupo de pesquisadores da psicologia social que estão trabalhando hoje com estudantes com sofrimento mental. Hoje é um fenômeno geral nas universidades brasileiras, de estudantes, particularmente aqueles que vêm do interior ou de outras cidades para as universidades, que depois desse novo processo de seleção do Enem, eles têm uma média de 1/3 dos estudantes que chegam de outras cidades, estão desmapeados na cidade, não tem apoio social, etc. Particularmente esse contingente de estudantes, ele tem uma fragilidade, um desmapeamento que gera sofrimento mental. Então, tem várias universidades começando a fazer projetos nessa linha de saúde mental com os estudantes, e a UNB utiliza hoje essa metodologia dos grupos de ajuda mútua. São estudantes, lideranças estudantis que facilitam os grupos de ajuda mútua dentro da universidade. Depois eu posso passar para você, Suzy, o contato dos professores lá da UNB para vocês conhecerem o projeto. Bacana, muito bom. Excelente. Pode passar para a gente, que tudo que vier assim, de estratégias, de ideias que a gente possa criar, né, recriar em cima disso, a partir da nossa realidade, eu acho importantíssimo. Então, muito importante, Eduardo. Muito bom mesmo. Eu não vou poder ficar o tempo todo aqui, mas enquanto eu puder, eu fico aqui. Muito legal encontrar com a Raquel, encontrar com algumas pessoas conhecidas. Que Deixa eu ver quem está aqui. A Good Gold está escondida ali, mas Deixa eu ver quem está. Deixa eu ver se eu consigo reconhecer as pessoas. Tem um monte de gente legal aí, Eduardo. Eu tô vendo. Legal, Berlene. Você viu Berlene aí? Berlene tá aí. Verinha tá aí. Tem um monte de gente aí legal da saúde mental. E essa iniciativa da Suzy de abrir a discussão, que era uma discussão inicialmente dos alunos, né? Não só para frente, como a gente pensou de divulgar para a rede de uma forma ampla, era da gente aproveitar para que a rede também pudesse ter certeza do trabalho que o município do Rio estava executando frente às ações frente à questão da Covid. A gente está aguardando o Hugo chegar porque a gente quer que ele fale como nosso superintendente, né? O Hugo é uma figura importante para a cidade do Rio de Janeiro, pela construção e a doação técnica dele durante esses anos todos para a cidade do Rio, para a implantação dos CAPs na cidade. Né? O professor Eduardo acabou de falar aí para a gente, para quem não conhece, o professor Eduardo é uma das 5 maiores referências do Brasil quando a gente fala de saúde mental. Eu tive o prazer de ser bolsista de iniciação científica dele, uma grande honra mesmo, catando todos aqueles neurônicos que caíam dele ali. Ele é um cara incrível, super acessível e construiu possibilidades de intervenção no Brasil que sem ele a gente não teria conseguido, né? Se o movimento dos usuários hoje em dia tem alguma força, né? E se a gente pode aprender sobre isso no mundo, foi através do Eduardo, né? O conceito de empowerment e de outros conceitos que ele trouxe para a gente aqui, e por isso ele é uma das referências que a Suzy mesmo aponta no trabalho da pesquisa. Então, é muito bom estar aqui com ele, né? Com ele presente. Isso é muito bom. Sempre ter ele por perto é muito bom. E a Suzy tem planejado ótimas coisas junto com o Eduardo. 2021, que segure Suzy e Eduardo junto, que o negócio vai ser do balacobaco, tá? Mas eu não sei se Suzy já quer que eu comece aí falando enquanto o Hugo não chega. Hein, Suzy? O que você acha? O André Luiz, ele deixou uma mensagem no chat aqui, falando que conhece pelo menos um caso de abandono de faculdade nos moldes em que o Eduardo falou. Um colega vindo do norte do país, gay, que quando o Bozo foi eleito, não aguentou a pressão e voltou para casa. Lá no Pinel também, a gente teve, quando eu estava estagiando lá, a gente teve alguns casos de estudantes da própria Unirio que acabaram internados lá por algum caso, ou com a faculdade, ou de estresse, ansiedade, principalmente. Principalmente depois das eleições. Assim que ele foi eleito,
Muita gente acabou sendo internada lá porque teve algum tipo de crise. E na verdade, essa é uma realidade que está acontecendo no Brasil inteiro, nas universidades federais. Você tem, inclusive, vários casos de suicídio de estudantes. Então, é uma realidade muito dura para essas pessoas. E tem várias universidades. A UFMG começou, lá em Belo Horizonte, começou com um projeto nessa linha, mas eles estão fazendo dispositivos mais convencionais de psicoterapia de grupo. Outras universidades estão fazendo projetos similares. E lá no o Hugo vai entrar em 2 minutos, hein? Desculpa, Dudu. Desculpa, Eduardo. O Hugo vai entrar em 2 minutos. E lá na UFMG, eles estão começando a pensar um pouco também, assim, como é que cada cultura de cada curso, por exemplo, faculdade de Direito, Engenharia, como é que eles veem essa questão do sofrimento, como é que os professores e os funcionários veem o sofrimento mental dos estudantes e deles próprios também. Né? Então, tem isso também. Tem culturas específicas dentro de cada curso acerca do sofrimento mental e como que a relação pedagógica lida com isso também. Então, é algo complicado, porque muitas vezes o professor, não entendendo essa situação do estudante, o pressiona ainda mais. Então, essa situação é delicada dentro das universidades hoje. A Irene fez uma pergunta no chat, perguntou se o suicídio é entre os graduandos ou os pós-graduandos. Em geral, o maior sofrimento ocorre entre os estudantes de graduação que estão começando e, particularmente, entre os estudantes que não moram naquela cidade, que vem pelo Enem por outras cidades, principalmente gente do interior, que também tem um choque cultural entre, vamos dizer, a vida do interior e a vida nas grandes capitais. Muito interessante. O Hugo acabou de entrar. Bem-vindo, Hugo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo atraso, mas, na verdade, eu acreditava que o nosso horário fosse outro, fosse às 18 horas, e eu tinha que participar da reunião do censo da população de rua. Deixa eu aproveitar rapidamente e falar sobre isso. A gente está, porque acho que é importante publicizar ao máximo isso, inclusive. A gente está desenvolvendo um trabalho... Bom, perdão, gente. Boa tarde a todos, mas não sei nem se eu posso sair falando. É porque eu venho de uma reunião muito motivado. A gente vai realizar agora, em outubro, depois de meses trabalhando, um censo, um estudo da população de rua, que era para ter saído, inclusive, em 2019. A gente teve alguns problemas para colocar em funcionamento o Instituto Pereira Passos, que é uma instituição de planejamento muito importante da Prefeitura do Rio, articulando todas as secretarias, e vai ser realizado durante uma semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em áreas da cidade que já se fez um levantamento, um estudo da população de rua, seja em cenas de uso, seja em concentração de pessoas na rua, seja nos abrigos e instituições. E isso é bom estar falando para todo mundo, porque a gente precisa tornar isso público, até para se compreender, porque a gente vai ter uma porção de pessoas na rua abordando as pessoas na rua, e é importante divulgar isso. Mas, Suzy... Muito bem-vindo, Hugo. Te agradeço muito a sua disponibilidade, a sua e de Raquel, né? Claro. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. A Denise também, que vai falar, né, em outros encontros. Eu me lembro de você dos anos 90, quando comecei minha formação em saúde mental, o primeiro treinamento que nós tivemos, você já era gerente de saúde mental, né?
Foi no Programa de Saúde da Família de Paquetá. Então, agradeço muito e espero que a gente consiga estabelecer aí uma parceria entre a universidade, a prefeitura, e que a gente consiga fazer algo dentro da universidade e extramuros, né, a partir do projeto de extensão. Mas fique à vontade para fazer sua exposição. Só achar aqui como eu consigo colocar. Eu tenho. Consegui... Vai na parte de baixo no verdinho, compartilhar. A Suzy deixou aberto para você compartilhar. Eu consegui apagar tudo. O probleminha. Tem um probleminha entre a máquina e a cadeira, né, que atrapalha um pouco. Verdinho, compartilhar. Para você mostrar seu PowerPoint na tela. Quando você aperta esse compartilhar, o PowerPoint que você separou vai aparecer aí para a gente. Não, mas peraí. Eu não estou achando isso. Gente. Onde? Verdinho em cima, não? Passa o cursor lá embaixo, na parte de baixo do seu computador, você vai ver o share screen. Eduardo, eu já vi isso alguma vez, mas não estou vendo agora. Vamos lá. Deixa eu botar grande aqui. Agora sim. Eu estava pequenininho a tela, não estava vendo. Deu, não? Não. Ué, está dando que o Rossi deixou desabilitado. Espera aí, fui eu. Já fiz, já fiz. Espera aí. Então, vamos lá. Só lembra que se cair, Hugo, a gente já preparou aí o link, que se cair que essa é daquele grátis, então deu 40 minutos, o pessoal quer acabar com a gente. Já está o novo link aí para a gente mandar de novo. Tá. Deixa eu só pegar aqui. Bom, só dizendo uma coisa, assim, a gente está vivendo um momento extremamente complexo, porque esse contexto de uma pandemia, não preciso dizer para vocês que é alguma coisa absolutamente fora de qualquer possibilidade de... Se os cientistas tinham alguma previsão, nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos uma menor ideia do que fazer e, sobretudo, não tínhamos ideia de como conduzir esse processo durante o período inicial. Suzy, já está compartilhando ou não? Estou aqui. Tá aparecendo ou não? Suzy? Não, Hugo. Não. Ainda não, gente. Não. Estranho, peraí. Mas já está permitido aqui. Se você quiser me mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, Vou te mandar por e-mail. Que aí acho que é mais fácil você encaminhar isso. Eu tenho aqui, já respondo para você por e-mail. Mas, dizendo, o que a gente entende é que, nesse contexto... Conseguiu? Conseguiu? Conseguiu. Está entrando. Então, tranquilo. Está entrando, né? Ué, saiu. Saiu? É porque, como você permitiu, uma pessoa sem querer compartilhou a tela. Uma pessoa sem querer. Eu estava fazendo um teste. Desculpa se eu atrapalhei. Mas eu consegui. Tá bom. Bom, mas enquanto isso eu dizendo, para a gente, nenhum de nós conseguia imaginar que teríamos um processo de uma doença com a velocidade de transmissão tão grande. Na verdade, em pouco tempo, quer dizer, no mundo de hoje, a gente tem uma gama de relações, de viagens, de trocas, enfim. E certamente tínhamos um vírus circulando durante meses sem menor detecção. E os sistemas de saúde não são
devidamente organizados para que a gente detecte tudo quanto é febre estranha, coisa esquisita que está acontecendo, enfim. Acho que, inclusive, há a percepção de que foi na China que se efetivamente identificou exatamente pela alta capacidade tecnológica, né? Exatamente porque é fundamental pensar que eles tiveram possibilidades de perceber que não seria a mesma coisa se nós lidássemos com a situação, por exemplo, se o coronavírus tivesse surgido, e pode até ter surgido, não foi percebido, na África, porque, infelizmente, o grau de organização da rede de saúde é muito menor, né? Quando surgiu o Ebola só não se transformou numa pandemia, pelo que a gente acompanhou, é que a mortalidade do Ebola era de tal forma grande que matou todo mundo antes deles poderem estar transmitindo. Então, assim, de fato, é um vírus tão letal que ele dizimou uma população em locos muito pequenos. Então, essa nossa situação ela é diferente porque a gente lidou, eu mandei para você, Suzy, a gente lidou com uma coisa que não conhecíamos, que tinha alta capacidade de transmissibilidade e que não tínhamos informação, não tínhamos organização da rede. Então, o primeiro movimento foi tentar pensar um planejamento, e eu vou falar um pouco como a rede de saúde se organizou, sobretudo para a perspectiva de construir alguma forma de ampliar a capacidade de cuidar de casos graves que necessitariam de hospitalização, mesmo sem conhecer muito bem como fazer. Posso dizer para vocês que tudo que se pensou no início, de alguma maneira, foi sendo repensado no processo. Houve um momento, por exemplo, que a orientação era: sentiu sintomas, fique em casa, não procure serviço de saúde, aguarde, porque o serviço de saúde assim, eles estão, de certa maneira, muito visados, e as pessoas que, na verdade, que adoeceram, vão para lá e você vai ter um risco muito grande de transmissão da doença. No segundo momento, falou: não, pera lá, chegou, está com sintoma, precisa entubar logo, porque a velocidade do comprometimento respiratório é tamanha que é impossível de se ter uma resposta rápida, então é necessário que a gente seja mais ágil. No terceiro movimento, se percebeu que, na verdade, era fundamental colocar em decúbito ventral, colocar a pessoa numa determinada posição que facilitaria a respiração. E isso foi, na verdade, a fisioterapia respiratória acabou sendo o grande avanço que, de alguma maneira, protegeu ou poupou muitas vidas durante esse processo. O fato é que a gente... Estou dizendo isso para dizer que assim, não tínhamos ideia, assim, nós nos conduzimos no escuro. No início, imaginávamos que estivéssemos lidando com uma pandemia respiratória. Depois se percebeu que, na verdade, o coronavírus tem capacidade de agredir qualquer tecido do nosso corpo. Então, isso, de alguma forma, orientou a perspectiva de que os primeiros passos seriam capacitar a rede hospitalar, organizar toda a rede de saúde para evitar todas as situações onde que trabalhássemos com um grande número de pessoas em espaços pequenos, fechados, porque, sobretudo, isso para a gente
representaria um desafio, porque somos essencialmente gregários. Todo o processo do campo da atenção psicossocial trabalha coletivamente, trabalha em processos que envolvem grupos de pessoas. Não tínhamos um domínio de contato assim. Tá passando a Deixa eu falar aqui, peraí. Só um minuto. Não está abrindo. Não. Não. Então, não está abrindo, Hugo. Não sei o que é. Baixou, eu não sei por que não está abrindo. Mas... É um PowerPoint de... Vou ver se consigo achar um jeito aqui de... Não. Acabei desligando a câmera. É um probleminha de uma certa obsolescência tecnológica, né, Suzy? Não quando você fala dos tempos da primeira experiência de saúde da família no Rio de Janeiro, na ilha de Paquetá, né? Lá se vão alguns aninhos, né? Enfim. E eu, de alguma forma, tenho algumas dificuldades de me reinventar. Mas foi um elogio, porque eu considero vocês a referência para nós hoje, né? Vocês que estiveram lá na luta inicial da reforma psiquiátrica. É mais um elogio do que tudo. A parte tecnológica, eu até questiono, né? Eu faço um questionamento assim, que é um meio e não um fim, né? Só um meio, e espero que a gente consiga utilizar. A gente vai aprendendo junto, vamos aprendendo junto. A Carol chegou. Eu também tô com muitas dificuldades aqui para usar, enfim, é normal, né? A gente... Bom, agora, só dizer, nós fizemos um plano de abertura, assim, de uma maneira geral. A primeira visão era que a rede de saúde não estava preparada para poder lidar com tantos casos graves em tão curto espaço de tempo. Nós assistimos as imagens das pessoas morrendo na China, na Itália, na Espanha, correram o mundo e nos impactaram também. Então, de certa forma, o primeiro movimento foi: precisamos montar uma estrutura na rede hospitalar que consiga dar conta da gravidade dessa situação. Porque o primeiro derrotado nesse processo será o sistema de saúde. Os sistemas de saúde, de uma maneira geral, não dariam conta, e o SUS não estaria preparado, o Rio de Janeiro não tinha recursos para fazer frente a tantos casos graves em tão curto espaço de tempo. Então, o primeiro movimento se desenhou uma lógica de algumas ondas, que é um pouco o que eu vou falando aí. Eu acho que agora começou a aparecer, não? O que eu fiz, Hugo, foi acessar pelo e-mail, tá? Eu consegui baixar. Vou ver se eu consigo colocar na tela da forma como for possível, né? Isso, tem alguns dados. Aí é só para dizer o seguinte: nós pensamos no primeiro movimento em ampliar leitos clínicos e leitos de UTI dentro da estrutura existente. Isso implicou, por exemplo, em remanejar os leitos obstétricos do Hospital Ronaldo Gazola para dentro da maternidade Alexander Fleming. Implicou em fechar os leitos de saúde mental do Hospital Ronaldo Gazola para que eles fossem transformados em CTI, em leitos de UTI. Na verdade, esse passa a ser para a gente um grande desafio, porque não faz sentido, depois de uma cidade investir de transformar uma enfermaria de saúde mental em leitos de CTI, agora reconvertê-los a leitos de saúde mental. Nós perdemos essa enfermaria, né? Assim, a cidade ganhou,
mais leitos de UTI. Isso, de certa forma, qualifica a rede SUS na cidade. Então, desenhamos com ondas em que vários hospitais teriam os seus leitos convertidos ou teriam ampliação de leitos para que pudéssemos fazer frente ao desafio da exigência de hospitalização. E, no final, na terceira onda, seria a entrada de um hospital de campanha grande da Prefeitura no Rio Centro, previsto para 500 leitos, sendo 400 leitos clínicos e 100 de CTI. E, inclusive, a conversão de leitos cirúrgicos em leitos clínicos. Então, imaginarmos 1.277 leitos só dedicados à Covid, porque tinha um cálculo matemático do desenho exponencial do percentual de pessoas que seriam hospitalizadas, que seriam necessárias para ocuparem os leitos. Se imaginou isso, né? Que a gente teria um universo importante de quase 400 leitos de UTI. E foi desenhado esse plano, não vou ficar me detendo nisso, essa apresentação pode ser compartilhada, tem alguns dados que podem ser importantes. Então, aqui se descreve como é que seria isso em cada momento, mas o fato é que, em momento algum, se chegou... Aí, aqui tem um gráfico, não sei se vocês já conseguiram... Vocês estão conseguindo me acompanhar ou não? Nas telas? Sim, estamos aqui. Mostra que em 16 de julho, a metade de julho, nós chegamos a um desenho de ocupação. E esse desenho de ocupação, aqui é leitos de hospitais nas diversas ondas, como é que seria, o que seria alcançado, os leitos de UTI, mas efetivamente o que se teve foi isso. Né? Prevíamos 366 leitos, implantamos 251 de UTI. Isso foi suficiente, isso segurou, chegou a um determinado momento que foi possível, inclusive, mobilizar alguns leitos, coisa que nós agora já estamos revendo e retomando alguns leitos, porque seria necessário poder garantir uma taxa de ocupação inferior a 80%, que é o que nós estamos fazendo. Isso não poderia ser alcançado meramente pela conversão de leitos de UTI convencional para leitos de UTI COVID, porque aí iria faltar leitos de suporte para outras situações graves, e a gente estaria sacrificando o sistema de saúde. Bom, posto isso, falei de uma maneira geral, acho que esse nem é o objeto nosso, mas é importante poder pensar como o SUS se organizou. Né? O SUS se organizou, de um lado, pensando a logística, buscando formas de conseguir comprar os equipamentos de proteção individual, que no início da pandemia ficaram raríssimos, era difícil de se conseguir, por exemplo, uma máscara N95. A gente discutia com as pessoas que usavam em situações não hospitalares a máscara N95, porque temíamos que os profissionais de saúde ficassem sem ter acesso a esse equipamento que era considerado extremamente importante para as pessoas que estavam na ponta. E começamos a organizar os protocolos, a organizar a lógica de funcionamento da rede. No caso da saúde mental, nós publicamos uma nota de recomendação para o funcionamento dos CAPs, sugerindo o monitoramento de casos, o atendimento remoto, a organização da rotina de maneira a não permitir que faltasse medicamentos, que faltasse um contato com cada um dos usuários, mas que se evitasse as participações grupais, coletivas em ambiente fechado, quando fosse o caso de realizar esse tipo de
de processo, que isso fosse feito em lugares ventilados, abertos, com algum distanciamento. Propusemos desde o início que as pessoas mais vulneráveis, que tivessem situações que pudessem colocar em risco a sua própria saúde ou pessoas da família, que essas pessoas passassem para o trabalho remoto. Então, por exemplo, para dar um exemplo, pensar um exemplo, o caso de uma profissional de saúde, de um determinado serviço, não vem ao caso qual serviço, estava com o marido fazendo quimioterapia e entendíamos que o deslocamento dela, né, morava longe do serviço, e essa perspectiva dela estar rompendo com o isolamento necessário poderia deixar vulnerável aquela família. Então, foram vários casos que nós organizamos com a perspectiva de um trabalho com monitoramento e atendimento remoto. Fizemos simulações nos hospitais psiquiátricos, no Manfredini, no Pinel, para treinamento das pessoas. Montamos uma nota de recomendação para o serviço residencial terapêutico. Aliás, desde o início foi uma coisa que nos preocupou de sobremaneira, principalmente pelos dados da Itália, que demonstravam que as unidades de acolhimento, de abrigo de pessoas idosas, mesmo as pequenas unidades, foram, digamos, os espaços mais vulneráveis para a Covid, que assim, foram um número muito grande de mortes em asilos de idosos. A nossa população é idosa, a maior parte delas com hipertensão, com diabetes, com outras comorbidades, assim, pessoas que com histórico de longa hospitalização, de uso pesado de muitos medicamentos. Então, entendíamos que tínhamos o risco de ter uma população que poderia ser dizimada. Tínhamos que ter muito cuidado. Então, treinar cuidadores, a preocupação com as pessoas em um determinado momento, optamos, inclusive, para parar com a desinstitucionalização, porque não sabíamos o risco que iríamos encontrar dentro das residências terapêuticas. No auge da pandemia, nós perdemos 13 usuários das residências terapêuticas com Covid, ou por Covid. Né? Temos, né, um acumulado nesse ano de 19 óbitos, mas desses 19 óbitos, pelo menos 3 seguramente não têm relação nenhuma com a Covid. Um deles ainda investiga-se, enfim, mas foi algo que nos preocupou consideravelmente. Seguindo, fizemos uma série de pequenas gravações, para tentar capilarizar entre as pessoas todas as nossas preocupações e um movimento de integração com a rede, porque começamos a ter uma percepção do sofrimento dos profissionais de saúde. Montamos o primeiro desenho, que foi o do suporte emocional para os profissionais, que logo, rapidamente, teve uma procura enorme, e inclusive de profissionais. Tivemos profissionais de educação que pediram, profissionais da assistência social, profissionais maqueiros, ou profissionais segurança porteiro, mesmo de fora da rede municipal de saúde. Nós publicizamos um link, e esse link dava acesso a um atendimento online, que é um trabalho extremamente interessante. Eu acho que a Denise vai ter oportunidade de dividir com vocês como é que esse trabalho se organizou. No momento seguinte, a Secretaria de Saúde teve que tomar uma decisão, que é uma decisão dura, de proibir visitas, né, de familiares aos doentes internados. Você imagina o contexto de você estar vendo uma pessoa querida sua
ir para um hospital e você não vê-la mais, né? Você não ter contato, não poder e ter dificuldade, inclusive, pela desorganização da rede, da desorganização, o sofrimento dos profissionais, a falta de traquejo com isso. Não se tinha notícia. Efetivamente, você não sabia o que estava acontecendo com os familiares. Organizou-se um desenho para passar informação para os familiares, mas um desenho muito mecânico, com respostas muito técnicas, muito médicas, enfim, com uma baixa capacidade de interação com as famílias. Aí que pensamos que seria importante ter o suporte emocional para os familiares. Então, desenhamos de outra maneira. Na verdade, as equipes que estavam em contato com os familiares, ao perceber a fragilidade dos familiares, demandavam, então, o acompanhamento remoto, né, de profissionais, de uma equipe multiprofissional, para estar lidando com essas pessoas. Tivemos uma preocupação com as pessoas que trabalham nos abrigos e na abordagem das pessoas em situação de rua e como é que poderíamos organizar isso. Tivemos uma semana da luta antimanicomial completamente diferente, discutindo a vida, discutindo a perspectiva de nos organizarmos para enfrentar a vida. E fomos, aos poucos, acompanhando pelos dados que começaram a ser apurados, tanto pela Vigilância em Saúde, quanto que acompanhavam tanto o sistema de mortalidade, quanto o registro dos hospitais, como a própria lógica de funcionamento do sistema hospitalar foi permitindo que pudéssemos ir redesenhando o funcionamento de tal maneira que pudemos retomar algumas atividades, mas não sem antes fazer um trabalho de desinfecção nos espaços, né? O Nísio da Silveira adquiriu um pulverizador costal, né? E começamos a fazer a desinfecção terminal, né? Com quaternário de amônia em vários CAPs, em vários SRTs. A gente fez até na Enfermaria de Saúde Mental do Evandro Freire, enfim. Fomos construindo um trabalho de dar maior segurança para os nossos espaços, de tal maneira que pudemos retomar a desinstitucionalização. Nesse momento, a perspectiva está sendo, sobretudo, de trabalhar os pacientes munícipes do Rio de Janeiro, são 15 ao todo, que estão eleitos fora da cidade do Rio de Janeiro. Temos gente em Três Rios, em São Gonçalo, em Tanguá, em Barbacena, em Sorocaba, né? E aos poucos já mapeamos todos, em Petrópolis, já mapeamos todos e aos poucos estamos trazendo para o Rio de Janeiro para os leitos dos institutos que, na verdade, se transformaram em leitos de desinstitucionalização, porque a gente está no processo avançado de desinstitucionalização. A gente tem hoje um universo importante de acompanhamento dos recursos. Eu acho que a gente consegue, esse quadro que vocês estão vendo, ele é atualizado dia a dia. Aliás, dia a dia não, ele é atualizado minuto a minuto. Essa informação, se eu acessar agora, eu vou ter ela atualizada. Se teve alguma modificação, isso vai aparecer já nesse desenho. Esses 237 foram pessoas que se inscreveram, profissionais de saúde que se inscreveram para o acompanhamento. Vocês observem que, assim, no gráfico da esquerda, o mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, a gente percebe que, assim, em maio, a gente teve o pico de pessoas profissionais de saúde preocupados, buscando o acompanhamento. Depois disso, tivemos uma queda considerável disso.
mas isso representa um contingente de pessoas que vinha sendo acompanhado, alguns vêm sendo acompanhados ainda, embora tivéssemos essa redução grande, temos ondas, pequenas ondas. Quando tem uma experiência de perda de um profissional de saúde numa unidade, volta a ter uma demanda de acompanhamento e a gente entende que essa retaguarda é fundamental para todos nós. Olhando o gráfico seguinte, que é o de escuta das famílias, no gráfico, eu acho que não sei se está... Rodou. Ei. E 16 inscritos. A nossa capacidade de acompanhamento disso, ela é também, de alguma maneira, um tanto quanto menor que a demanda. Acho que não é muito diferente dos recursos que se tem para o atendimento hospitalar, de atenção secundária, mais especializada. A gente teve, não é segredo para ninguém, um processo de um certo esmaecimento, certa desorganização da atenção primária durante os últimos meses, e isso representou essa experiência de enfraquecimento da atenção primária, representou, por um lado, um aumento da demanda nos serviços de urgência e emergência em geral. A gente está trabalhando, eu não separei os dados aqui para isso, agora que estou me dando conta. A gente está trabalhando a inserção do atendimento em saúde mental, do atendimento da atenção psiquiátrica, senso estrito, dentro da rede de urgência e emergência. Então, hoje temos equipes de saúde mental no SER Campo Grande, no SER Santa Cruz, no SER Barra, no SER Leblon. A ideia é de crescer, né? Queremos entrar no SER Realengo, no SER Ilha, no SER Centro, para que a gente consiga desenhar a cidade de uma maneira mais organizada, integrando a rede de urgência e emergência, mas compreendendo que o acompanhamento dos leitos de urgência e emergência não tem como retaguarda os leitos hospitalares. Tempos atrás, quando começamos a trabalhar a reorganização disso e a entrada dos leitos de saúde mental e de psiquiatria para dentro da central de regulação de leitos de internação, tivemos uma certa reação, porque se entendia, por exemplo, que os leitos do Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, eram leitos de retaguarda da Policlínica Rodolfo Rocco, que fica na Zona Norte, seriam os leitos da Zona Norte. Essa lógica é uma lógica absolutamente anacrônica. Por quê? Na verdade, os leitos são os disponíveis para a cidade e eles vão ser utilizados quando assim for necessário. Mas a primeira linha do acompanhamento, a primeira linha é o serviço de urgência e emergência vai acompanhar, vai diagnosticar, vai compreender o que é isso, vai tentar lidar com o primeiro manejo à crise, tentando evitar qualquer coisa, mas o seguinte é o acolhimento noturno nos CAPs. A ideia principal é poder trabalhar nos CAPs, as próprias UAS, como estruturas de suporte, e agora nós estamos entrando dentro da rede infanto-juvenil, o CAPs Maria Clara Machado vai ser convertido agora para CAPSI 3. A ideia é, na sequência, de a gente ter mais 2 CAPSIs 3 nas cidades, que seriam o Maurício de Souza e o Elisa Santa Rosa. A ideia desses 3 poderiam dar suporte à rede infanto-juvenil da cidade. Aliás, aproveitar e dizer que agora, em outubro, começa a funcionar mais um CAPSI, que é o CAPSI da Ilha do Governador, na Praia da Bandeira, e a gente acompanha também em tempo real. Se eu entrar
no final da tarde de hoje, eu vejo o que a gente tem hoje de leitos de acolhimento noturnos ocupados em cada serviço da cidade. E a gente pode olhar, eu acho que eu voltei sem querer aqui, e a gente pode olhar como é que se dá essa ocupação. Tem uma outra planilha que não está aqui, que mostra a situação dos leitos, o status dos leitos. Se algum CAPS 3 teve alguma dificuldade e precisou, por exemplo, interditar um quarto ou deixar só um paciente num quarto, não poder colocar mais ninguém nesse quarto, então o leito está bloqueado, tem um registro disso e o porquê disso vai se passando. Só para dizer, a gente acompanha todos os usuários com sintomas respiratórios, aqui eu estou tendo que passar rápido, porque tem nome, né? Enfim. Claro, nós somos entre profissionais de saúde, eu estou, de certa maneira, só registrando de que a gente percebe que o sistema de informação envolve uma delicadeza muito grande. A gente está desenvolvendo agora, e agora em outubro, no começo de outubro, vamos colocar funcionando uma experiência interessante, que é uma experiência de dentro do SUS, da formulação de um prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico, diferente do Prime Saúde, que a gente usa em algumas áreas, o Prime é um prontuário da atenção primária adaptado para a saúde mental. A gente não tem outra experiência no Brasil, pelo menos não encontramos, de um prontuário desenhado pensando o acompanhamento dos pacientes nos CAPs. Mas ele é interessante porque ele tal como uma experiência de Florianópolis, ele permite que ele integra com toda a rede, ele vai permitir que se possa trocar informações e saber o que está se passando. Então, o SER/Barra atende o paciente, percebe que esse paciente ele é acompanhado pelo Manuel de Barros, ele consegue acessar o prontuário e ter acesso às informações. A discussão, por isso que eu passei correndo, eu brinquei dessa situação aqui, o nome dos pacientes com sintomas respiratórios, a grande discussão é uma discussão ética. Quais são as permissões e as barreiras de acesso que a gente precisa construir para garantir a segurança das informações pessoais de cada usuário, né? Digamos, isso de uma maneira geral, porque a gente quer um prontuário que possa atender à emergência, que possa atender aos CAPs, que possa atender à atenção secundária, né, os ambulatórios especializados, que possa conversar com a atenção primária, que toda a rede SUS possa trabalhar. Aliás, é um prontuário público, que, uma vez desenvolvido, vai ser oferecido para os outros municípios. Hoje, na reunião da Metropolitana 1, estava conversando com os vários municípios, dizendo, olha, teremos esse recurso, ele vai ser implantado como um projeto piloto no CAPS Mussum, que é um CAPS 3AD, no CAPS Manuel de Barros, que é um CAPS 3, para o Maria Clara Machado, que é um CAPSI, mas que está virando 3 agora, e no próprio Hospital Jurandir Manfredini. No ato seguinte, a gente vai implantar no Pinel. O Pinel é um desafio um pouco maior, porque o Manfredini agrega a internação. O Manfredini tem internação, mas não tem emergência. O Pinel é internação, mas emergência. A ideia é de fazer a implantação progressiva, e essa é uma discussão. A gente vem fazendo, e aí não vou ficar falando das estratégias aqui, eu relacionei todas as estratégias que a gente colocou e os boletins epidemiológicos, onde a gente vê o desenho em todas as semanas epidemiológicas, e a gente vê qual o momento, né, que o Rio de Janeiro viveu um pico maior, né, de atendimentos. A gente vem acompanhando isso
em boletins semanais, olhando o que vai se passando dentro da rede de urgência e emergência. Esse aqui mostra toda a média diária de atendimentos na rede de urgência e emergência, né, fazendo um recorte, né, da 14ª à 27ª semana epidemiológica. Sabe que semana epidemiológica começa a partir do primeiro caso índice. Aí começa a semana 1, é a semana do registro do primeiro caso. Aí, na verdade, a média total de atendimentos, tanto de síndrome respiratória aguda grave, quanto de síndrome respiratória comum, né, durante esse período, a gente está vendo que teve uma redução mesmo, isso aqui por AP, mostra que com alguma diferença num local ou no outro, e por conta disso se começou a pensar no plano de retomada. Esse é um plano da prefeitura, esse é um plano de um comitê amplo que envolve profissionais de saúde e acadêmicos que de alguma maneira conversam, acompanham, né, o desdobramento epidemiológico da Covid na cidade, e onde se desenhou alguns parâmetros de análise e se pensou qual a capacidade de resposta do sistema de saúde. E aí, por exemplo, a capacidade de leitos de UTI, a capacidade de resposta das faixas de resposta, isso representou para a gente um desafio, porque de converter leitos de UTI para Covid, que estavam vagos, em leitos de UTI comum, reduziria a oferta de leitos de UTI de Covid. E isso poderia representar um aumento do percentual e a cidade mudar de faixa e a gente ter uma discussão meio enviesada por conta de uma reorganização da rede. Vai se acompanhando a variação dos óbitos, o crescimento dos casos internados, a variação dos novos casos, e a gente foi desenvolvendo caminhos para o acompanhamento. Esse retrato atual é de 2018, saiu, eu acho que por um lapso meu, eu apaguei o retrato atual de 2019. Mas a gente trabalha com essa situação, a gente faz alguma coisa que gira em torno de 18 a 19 mil acolhimentos noturnos nos CAPs. Não são 18 a 19 mil pessoas, são 18 a 19 mil acolhimentos noturnos no CAP. Aqui deu 17.600, é 18, mas eu tenho fresco os dados de 2019. Isso dá perto de 3 mil pessoas que são acompanhadas, acolhidas à noite nos CAPs. São internações que não existem, internações que não acontecem em lugar nenhum, porque são acolhidos nos CAPs, são várias situações de pacientes que não são acompanhados pelo próprio CAPs, porque a gente trabalha em rede. Então, com aquele olhar que nós temos da qual é a disponibilidade que a gente tem de acolhimento nos CAPs, a gente distribui os casos por área nos CAPs e vai vinculando, vai investindo na vinculação aos serviços. Hoje, eu posso dizer que a gente tem mais de 15 mil pessoas sendo acompanhadas pelos CAPs e, em breve, nós vamos ter, no prontuário eletrônico, informações muito, muito, muito precisas sobre essa clientela. Dá para ter uma ideia do desenho do Rio de Janeiro, até 18. Esse foi o cenário de queda do número de internações psiquiátricas, histórico de internações de longa permanência, né? E a gente começa a ver na linha vermelha aí o número de recursos nos serviços residenciais terapêuticos. Então, a gente teve um ponto, que foi em 2016,
na qual passamos a ter um número menor de pessoas institucionalizadas do que pessoas desinstitucionalizadas ou institucionalizadas no modelo comunitário, porque não deixa de ser uma instituição, a residência terapêutica, mas é uma outra lógica, um outro modelo, uma outra lógica de cuidado mais personalizada. Desses 511 disponíveis, que são nos 92 serviços de residenciais terapêuticos que temos hoje, aí está 90, porque aí, na verdade, a gente está falando de 18, temos 92, no município do Rio de Janeiro, na verdade, 94, porque temos serviços do IPUB que não estão contabilizados aí. Aqui por uma falha, isso saiu fora do desenho, mas é um pouco o processo de desmobilização, já falei disso, que a gente foi mudando, e foi também isso está dentro dos boletins epidemiológicos. Eu peço desculpas, mas eu compartilhei a apresentação numa versão anterior. Então, isso aqui, nas maternidades, é alguma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande. E, aliás, fazendo uma observação, uma das preocupações hoje é com um processo de violência absurda vivida pela mulher, tanto na violência obstétrica, violência psicológica no processo de enfrentamento da gravidez de adolescentes, da gravidez produzida em situações de estupro. Talvez se revele aí o pior do humano, né? Talvez aquele lado mais sórdido que nos habita coletivamente, né? Aquilo que, na nossa experiência social, é mais abjeta e mais desrespeitosa, a gente vê vividamente nessas situações com relação à maternidade. Na verdade, a gente vem desenhando uma perspectiva de passar a monitorar os casos de notificação de violência contra a mulher, assim, interpessoal e violência sexual, junto com as lesões autoprovocadas, por entender que são pessoas mais vulneráveis, que a gente precisa estar, junto com a atenção primária, articulando uma experiência de cuidado. Só para rapidamente falar da situação das tentativas de suicídio e das lesões autoprovocadas, o professor Manuel Bertolotti, anos atrás, um pouco mais antigo, mas, enfim, é um estudo que é referência, fez um estudo multicêntrico mostrando que 75% das pessoas que tentam suicídio e não morrem, tentam suicídio nos 30 dias subsequentes. Então, são vidas que podem ser poupadas, uma busca ativa que é necessária, são mortes evitáveis e a gente precisa poder organizar isso. É uma pena, eu tinha uma brincadeira no final, mas enfim. Hugo, só um instante. Eu penso que você está apresentando um slide diferente do que eu estou aqui, então eu estou um pouco perdida. Então eu vou trocando aqui, tentando te acompanhar pelo que você está falando, né? Não, desculpa, mas, Suzy, eu, por um lapso, compartilhei um arquivo intermediário. Inclusive, os slides estão fora de hora e alguns slides do que eu estou falando agora não estão aí. Mas, exatamente porque eu tomei o tempo demais de vocês, eu não fiquei preso aos slides. Fiz um outro comentário, mas tentei falar de forma um pouco mais livre, enfim. Mas eu acho que poderíamos aproveitar agora para conversar um pouco. Esse aqui é o desenho dos indicadores do plano de retomada. Todos esses slides, eles são dados oficiais, eles
podem estar disponibilizados por todo mundo. Mas a gente tem alguns slides que são mais atualizados e que falam um pouco do que eu estava colocando agora. Não sei se eu colaborei para a discussão de como nos organizamos nesse momento, mas eu só diria que a experiência de lidar com um processo de risco grande de adoecimento de contingentes grandes da população, numa doença que tem alta transmissibilidade, nem tem uma mortalidade tão alta assim, mas como toma o mundo inteiro em regiões onde o sistema de saúde é desorganizado, os governos não têm responsabilidade, a gente tem uma epidemia de desinformação, tem um processo absurdo de efetivamente se vender a ideia de usar drogas que não tem absolutamente razão nenhuma para serem utilizadas no processo de adoecimento, no caso dessa virose grave, de não se ter, de fato, hoje um desenho tão claro e mesmo de como cuidar desses casos, e mesmo com a vacina que está sendo, de alguma maneira, desenvolvida a toque de caixa e digamos que ela seja bastante eficiente, sejamos razoáveis. Vai demorar para que a gente consiga ter uma capacidade logística de imunizar segmentos enormes, extensos da nossa população. Mas até, estamos vivendo tempos absurdos. O Brasil nunca teve uma cobertura vacinal tão baixa. E nós nunca vivemos um período de tanta desinformação e tanto desserviço com relação à saúde pública, e uma preocupação que a gente tem é que, mesmo que tenhamos uma vacina eficiente em curto ou médio espaço de tempo, para se alcançar um grau de proteção para contingentes grandes da população, teremos grandes desafios pela frente, grandes desafios. E desafios, sobretudo, de sustentar, que não é só no Rio de Janeiro, não é só no Brasil, mas temos que construir no mundo todo a capacidade de ter um sistema de saúde que possa enfrentar os problemas do adoecimento das pessoas como na sua dimensão coletiva, como alguma coisa que é de responsabilidade das estruturas do Estado, das estruturas de governo. É fundamental que a gente possa compreender o papel dos sistemas de saúde, dos sistemas nacionais de saúde, de uma maneira geral, e é fundamental que a gente entenda que vamos precisar, no mundo todo, ter uma capacidade de vigilância e de monitoramento das doenças, porque o mundo de hoje não existe mais aquelas aldeias isoladas. No mundo de hoje, a gente tem um processo na qual, se a gente tem baixa cobertura vacinal numa determinada região do mundo, nós temos um vírus que circula e nós temos a possibilidade de um novo processo de adoecimento. A gente está hoje com 60% de cobertura vacinal. É alguma coisa absolutamente discrepante de toda a nossa história. Já tivemos acima de 80% de cobertura vacinal em várias partes do Brasil, com índices mais altos ainda, e hoje lidamos com o recrudescimento de doenças que nós não vivíamos, passamos décadas sem ter uma morte de uma criança por sarampo, e hoje o sarampo voltou e convive entre nós. Pela falta de percepção de que a gente toma vacina não é para a imunidade individual,
mas é, na verdade, para construir o bem-estar coletivo, e essa responsabilidade a gente precisa ter. Vamos conversar um pouco? Eu estou falando muito. Muito bom. Muito obrigada pelas colocações, pelos dados riquíssimos, né, Hugo? E é muito importante o que você está falando, porque nos informa. Esse é um espaço que nós criamos também para isso, para que as pessoas possam ter acesso à informação, uma informação que não seja falsa, né? Como que a gente tem visto, como você comentou, as fake news, a desinformação. Alguém teria alguma pergunta para o Hugo? Antes da pergunta, eu tinha preparado uma... A gente nunca consegue fazer... Ih, meu Deus. Acho que caiu aqui. Espera aí. Eu estou ouvindo. Ah, tá. Caiu. Ah, legal, Suzy. Entrou uma Tem tela. algumas perguntas no site, no chat. Ah, então a Mariana... No chat tem alguma. A Mariana... Mari, vê aí o que tem aí, Mariana. Vê aí pra gente. A Carolina perguntou como está organizada a saúde mental na APS neste momento de pandemia. E a Marta perguntou como o processo de terceirização da saúde tem afetado o trabalho na saúde mental. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar pela atenção primária à saúde, APS. A gente teve um claro enfraquecimento da atenção primária nos últimos meses na nossa cidade. A gente já teve uma estruturação muito melhor. Vários problemas de crise financeira. O Rio de Janeiro viveu uma crise fiscal muito grande nos últimos anos, uma queda da arrecadação grave, com isso uma queda da disponibilidade financeira de sustentar a rede de saúde. Longe de mim tá dizendo que não tem responsabilidade do Estado, né, do governo municipal, no caso, na gestão dos recursos que existem. Né? Se não tem dinheiro suficiente, se não há dinheiro, para onde vai o dinheiro que há? Né? São decisões que se tomam em relação à visão que se tem do que se possa entender como prioridade. Né? O que priorizar? Né? Eu entendo que a gente viveu no Rio de Janeiro um ciclo muito grande e muito importante de qualificação da atenção primária e saúde, e vivemos nos últimos anos um ciclo de qualificação da atenção hospitalar. Ambas as dimensões são importantes. Né? E eu falei, vocês viram que eu falei muito de hospital, porque eu tenho informação, sobretudo, da atenção hospitalar. Faltam informações mais sensíveis em relação à atenção primária, porque nesse processo dos últimos anos, de certa forma, a atenção primária acabou se focando ou fazendo escolhas numa série de situações de doenças mais prevalentes na população e de situações que impactavam mais as diversas áreas da cidade. A gente teve uma redução, uma mudança do financiamento do Ministério da Saúde, uma redução dos recursos para financiamento das equipes dos NASFs, né, dos núcleos de apoio, dando suporte matricial para as equipes de atenção primária, e a gente entende que isso precisa ser requalificado. Nesse momento, a gente está redesenhando dentro do cenário que a gente tem, porque tempos atrás, 5 anos atrás, a gente imaginava que pudéssemos trabalhar com uma mini equipe de 3 profissionais para acompanhar em torno de 10 equipes da estratégia de saúde da família. Isso, cada equipe acompanhando 3.000 pessoas, alguma coisa em torno de uma mini equipe para dar suporte para 30.000 pessoas.
Era um pouco esse o desenho que a gente pensava de organização da rede de atenção secundária, fazendo matriciamento com a atenção primária. Um pouco essa perspectiva que se trabalhou no planejamento, mas a gente não teve recursos para sustentar isso e, como vocês sabem, tudo que é sólido desmancha no ar, sobretudo quando se faz coletivamente uma opção política por um caminho que não privilegia, né, os interesses da coletividade. A gente está vivendo um momento de desfinanciamento importante da saúde dentro do Ministério da Saúde e, inclusive, uma mudança dos parâmetros de financiamento que enfraqueceram muito a rede. Então, assim, eu não tenho dados para apresentar sobre a atenção primária, porque eu diria que esse, por si um indicador, né? Aquilo que, se efetivamente se tem dificuldade de mapear, é porque, na verdade, a gente tem uma fragilidade grande nessa interface. Mas não sem uma sensibilidade de a gente vem conversando o tempo todo com as coordenações diárias, vem o tempo todo tentando se reinventar dentro dos recursos exíguos, das limitações que efetivamente se viveu no último ciclo do Rio de Janeiro. Essa é uma questão. Com relação à terceirização, deixa eu dizer uma coisa. Nós não trabalhamos... Assim, aí é uma questão de conceito de gestão, né? Nós não trabalhamos, eu nunca trabalhei com terceirização, ao contrário, né? Eu fui um coordenador de saúde mental lá atrás, né? Que efetivamente trabalhou com o fechamento, o corte dos contratos de trabalho dos hospitais psiquiátricos privados, que eram terceirizados, era terceirização. A gente não habilitou ou a gente não contratualizou nenhuma instituição privada. O que a gente teve, em vários momentos, foram ciclos de gestão distintos. Se trabalhou por um tempo com organizações não governamentais, exemplo do Instituto Franco Basaglia, da APEC, nós trabalhamos com a Apacojum, hoje ainda trabalhamos com o CIEDES, e nós trabalhamos com as organizações sociais de saúde, que foi uma opção do modelo no ciclo de gestão anterior. Temos vários exemplos ainda no Rio de Janeiro, mas vários foram trocados. E, nesse momento, eu diria que nesse ciclo, depois do ciclo das ONGs, das OS, eu diria que a gente está no tempo da Rio Saúde. A Rio Saúde é uma conlurbe. A Rio Saúde é uma empresa municipal. Ela tem um desenho que flexibiliza em relação à administração direta, só lembrando que a gente não fez reforma administrativa, então temos a mesma lógica de funcionamento do serviço público da ditadura militar. A gente não mudou isso. Eu tenho medo até das reformas, porque quando a gente fala em reforma, a gente fala de redução de direitos, né? Enfim, a gente tem uma experiência contemporânea, né, muito ruim com as reformas, e acho que a gente está num momento péssimo do ponto de vista da capacidade de organização política para se pensar numa reforma administrativa. Porque uma reforma administrativa, em tempos tão cínicos, certamente vai prejudicar os servidores mais frágeis e vai produzir mais privilégios para os servidores mais graduados da administração. Mas só queria dizer o seguinte, que é muito difícil você trabalhar dentro da estrutura engessada da administração pública. Tanto é que o Ministério da Saúde buscou o caminho da EBSERG, Niterói buscou o caminho da Fundação, Campinas buscou o caminho da Fundação. Tem vários exemplos do Brasil que são exemplos bons, né, de experiências de se trabalhar com estruturas públicas, né, não diretamente vinculadas à administração
pública direta, mas que, de alguma maneira, desenham uma maior agilidade, uma maior rapidez na reposição de pessoas, o turnover de pessoas, e que se conseguem estruturar um ganho maior de funcionamento para a rede. Mas só dizendo mais uma última coisa. O problema é que, como a gente não consegue construir um desenho de um plano de carreira, e isso foi pensado lá no desenho da Lei 8080, quando se discutiu e se desenhou o SUS, né? O Collor de Mello, se eu posso falar um palavrão aqui, vetou os artigos que envolviam a construção de uma Força Nacional de Saúde. E isso foi um atraso de 100 anos para o SUS. Não tem 100 anos de SUS, mas o atraso ele vai passar por várias gerações. Porque, de fato, teríamos que desenhar uma força de trabalho. De fato, teríamos que ter uma lógica de funcionamento que pudesse garantir, por exemplo, um ganho ao longo do tempo para as pessoas que se estabelecem num determinado espaço de trabalho. À medida que você vive numa comunidade, você trabalha nessa comunidade, vive nesse sentido, né? Você trabalha nessa comunidade, você lida no acompanhamento das mesmas pessoas, você vai tendo maior domínio cultural, maior domínio sobre a lógica de funcionamento e vai conseguindo ser um trabalhador de saúde melhor. E eu acho que é necessário que a gente tenha estímulos para fazer com que as pessoas sigam carreiras nos locais de trabalho. E hoje, o que a gente tem é o inverso disso. Hoje, a gente tem uma profunda instabilidade, um enorme processo de turnover, de mudanças de equipes, de tal maneira que você tem que fazer retreinamento o tempo todo, não porque está agregando novos conhecimentos, mas porque efetivamente você está perdendo as pessoas para outras experiências de trabalho. Então, essa é a coisa que mais me preocupa, não é propriamente a terceirização, é a precarização da lógica de trabalho no campo da saúde de uma maneira geral. E eu diria mais, quando você vê uma universidade privada que periodicamente demite levas de professores, porque ao longo do tempo eles vão acumulando dissídios e vão passando a ter patamares de gratificação mais elevadas, isso expressa de forma muito clara uma razão cínica que subjaz um capitalismo voraz como esse da nossa experiência brasileira. É triste, mas é isso que a gente está vivendo. Perguntinha no chat da Thalia. Poderia falar um pouco mais sobre as orientações sobre o cuidado nas residências terapêuticas? Se ocorreram algumas medidas de segurança nesses espaços e se teve desistências de cuidadores por medo de contaminação? Sim, a gente teve poucos, mas mas tivemos algumas dissensões. Em algum momento a gente teve pessoas que ficaram com muito medo de contaminação. Mas as residências terapêuticas foi, na verdade, durante algumas semanas, o maior dos nossos pesadelos, né? Porque como lidar com 92 casas, com pessoas as mais variadas possíveis, com cuidadores que são pessoas que o tempo todo estão entrando e saindo das casas e pegando transporte público e nem sempre tomando as medidas de proteção que deveriam na sua vida pessoal. A preocupação, no primeiro momento, foi treinar essa gente, foi cuidar da higiene e fazer um esforço grande para se conseguir, por exemplo. Era impossível você pensar no cuidado
de higiene de alguns pacientes que são mais vulneráveis e que precisam de supervisão maior, por exemplo, para o banho, né? Sem garantir para o profissional luvas, touca, face shield, capote, enfim. Então, listas e mais isso. Uma pessoa da nossa equipe ficou absolutamente, única, exclusivamente voltada para olhar a distribuição de EPI, onde tinha, onde não tinha, está faltando, precisa de máscara cirúrgica aqui, precisa de máscara N95 no hospital, precisa de luva, precisa de capote, enfim. Porque a gente viveu um momento de muita escassez, né? E, ao mesmo tempo, as equipes, nos diálogos do trabalho, a gente desenvolve, a gente tem 3 RAPs, né? três coordenações de RAPs, e a gente, por RAPs, a gente estabelece um diálogo com os coordenadores técnicos das RTs, por vezes com os ATs, alguns momentos sim, outros não, mas sempre também com o nosso parceiro, que é o CIED. E a gente, por esse caminho, a gente ia mapeando a situação de cada casa, das situações das vulnerabilidades. Porque, entendo, é muito difícil na cidade do tamanho do Rio de Janeiro, 6,5 milhões de habitantes, você pensar 92 residências terapêuticas, eu diria que a gente deve ter umas 16 ou 17 imóveis próprios, o resto são imóveis alugados, né? De ter que dar conta de tudo, desde estourou um registro de água em tal lugar, o outro começou a ter violência local, o outro começou a ter uma boca de fumo na porta da casa, o outro, enfim. A gente, para acompanhar esse processo todo da vida no território, para efetivamente poder visualizar se o CAP está conseguindo tomar para si a responsabilidade do acompanhamento de algumas dimensões desse trabalho, que são difíceis. Vou dar um exemplo disso, que é alguma coisa que eu considero extremamente delicada, que é a gestão dos recursos individuais dos pacientes. O que a gente tem de situações onde se descobre absurdos, impropriedades, situações nas quais, quando você vê, você precisa construir uma burocracia enorme, contábil, para poder proteger o direito dessas pessoas a usufruir da sua própria bolsa, dos seus próprios recursos. Porque eu acho belo quando você consegue construir com o usuário uma proposta de realização de um projeto, por exemplo, né? Fazer uma viagem. Um grupo de moradores de uma RT, lá da Ilha do Governador, junto com profissionais dos CAPs, fecharam um hotel fazenda na região serrana. E fecharam um pacote, não fecharam, tinha outras pessoas ali na região serrana, mas fecharam um pacote, foram todos para lá, cuidadores, usuários, a própria diretora do CAP, passaram uma semana. Não? Como eles fizeram? Foi um investimento deles para a vida deles. Eles bancaram isso. Não? Isso eu acho razoável. Agora, horroroso é você descobrir que alguém colocou em débito automático na conta do paciente o pagamento de uma conta, uma Sky, enfim, as apropriações, os roubos, eu acho que o pior dos humanos, a patifaria que nos habita, né, se mostra muito clara nessas situações, nas quais você vê pessoas muito vulneráveis com recursos, porque algumas recebem mais do que necessitam para viver, então tem dinheiro guardado, e controlar isso, fazer o controle contábil disso, é um horror. Essa situação é um horror também para o idoso, viu? Para o idoso frágil.
cuidador de idoso, o que você tem na sociedade de notícias, de começar pelo gerente do banco, né? Que vai vender um plano de previdência para uma pessoa de 85 anos de idade, né? Uma previdência complementar. Não, enfim, várias situações nas quais a gente perdeu completamente o escrúpulo, a gente como sociedade. E o controle disso é muito difícil. Então, esse é um ponto muito delicado, muito frágil com isso. Não dá para imaginar que a gente desenvolve isso somente pelo Estado. Não dá para imaginar que uma prefeitura do tamanho de uma cidade, do tamanho do Rio de Janeiro, tem que se ocupar de aluguel de casas, tem que se ocupar do pagamento de condomínios de prédios, tem que se ocupar tem que ter uma imobiliária, tem que ter uma gestão, uma oficina de contabilidade, enfim. É necessário que se tenha alguma parceria com estruturas da sociedade. Na Catalunha, eles têm uma fundação tutelar, que é um órgão externo, que não é público, né? É de interesse público, mas é privado, que faz lá uma negociação com a saúde, com a assistência social, com a justiça, na gestão de recursos individuais de pessoas físicas. Então, a complexidade do nosso campo envolve um desafio muito grande, envolve trabalhar com parcerias, isso com certeza. Não sei se eu respondi. Oi, respondeu sim, respondeu muito bem, né? Temos aqui algumas perguntas, mas o horário já está bem, já extrapolamos bastante, né? São 5h50 agora. Eu queria, só para confirmar, assim, que você estava falando nesse momento, né? Sobre as dificuldades do humano hoje. Tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para reflexão, até para a gente encerrar. Eu penso que as perguntas depois, a gente vai no decorrer dos outros seminários, a gente retoma, né? O Hugo já apresentou riquíssimos dados aqui para a gente, e a gente ainda retoma isso nos outros encontros. Só queria ler um trechinho para a gente refletir, se alguém quiser comentar, e a gente encerra, né? É de uma referência que eu coloquei aqui nos comentários, de Ivan Illich. Ele escreveu isso em 1975. É a conclusão de um ensaio que ele fez. E, para mim, lendo esse material que ele escreveu em 1975, sobre a saúde de um modo global, é muito atual. É como se eu estivesse falando com vocês também, falando sobre o momento atual. Então, ele diz assim: desde sempre o homem é causa da maioria dos sofrimentos. Os anais dessa perseguição do homem pelo homem foram conservados e transmitidos. A história é apenas uma longa crônica da escravidão e da exploração, legada à posteridade pelos cantos épicos dos vencedores e pelas elegias das vítimas. No âmago da narrativa se encontra sempre a guerra e seu cortejo de atrocidades, a pilhagem, a fome e a peste. Ainda recentemente, os males infligidos pelo homem ao homem eram imputados às lutas entre as nações e entre as classes. Hoje, e estatísticas testemunham, as consequências das empresas pacíficas são tão destrutivas no domínio físico, social e psicológico quanto as guerras. Isso aqui é só a introdução das conclusões que ele tirou, né? O livro, o ensaio, é Nêmesis da Medicina, a Expropriação da Saúde. Então, ele faz todo um questionamento da medicalização, da hospitalização, enfim. É um livro riquíssimo, ele está completo aqui, eu deixei a referência dele em PDF para quem quiser ler. Quem não quiser ler tudo, lê pelo menos o último capítulo, sabe? Que se inicia com essa declaração, né? Então, eu penso que são muito importantes as observações que o Hugo está fazendo, né? Porque esse que seria o momento de despertarmos para um novo momento da humanidade. Nós assistimos assim meio
sem entender, né, o que está acontecendo, sem poder intervir muito. É por isso que a gente está criando esse espaço, porque a gente está tentando fazer algo que possa contribuir para modificar essa realidade, né? É o que a gente consegue fazer hoje, diante da situação concreta. Que situação é essa? Uma situação urgente, emergente? O que nós podemos fazer? Então, eu penso que é preciso ficarem as reflexões. Eu coloquei os slides aqui do Hugo, ele disse que podia compartilhar, já compartilhei com vocês. Então, está tudo aqui. Vamos seguir, a gente convida o Hugo a continuar conosco nos próximos, que a gente vai fazer um encontro por mês, na última terça-feira, encerrar em dezembro, para que a gente avance, tente avançar juntos, né? Que juntos é que nós vamos conseguir transformar alguma coisa, pelo menos no nosso entorno, né? Diante do nosso vizinho, enfim, enxergando o mundo, é lógico, né? Estamos todos imersos nisso, e é o fato de estarmos imersos nessa realidade que é o mais, dialeticamente falando, a gente sabe que pode fazer alguma coisa, né? E a gente só vai fazer coletivamente e politicamente também, né? É preciso nos agregarmos para a gente conseguir chegar a alguma iniciativa coletiva que nos traga esperança, né? Esperança, e que nos faça, como diz a Fernanda Montenegro, não sentar, né? Acordar todo dia e continuar a lutar para que a gente dê uma outra direção para esse processo. Agradeço muito ao Hugo e à Raquel, a todos que ficaram aqui até agora. Hugo, você teria palavras finais assim, Bom, primeiro, Suzy, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade. Eu acho que é importante conversar com os pares. A experiência de gestão dentro do SUS em tempos universais não é fácil, né? A gente, de certa maneira, vem se equilibrando e vem sustentando um campo onde não somos hegemônicos, nós somos contra-hegemônicos. Hoje é pena, mas nossos inimigos estão no poder, isso é uma realidade, e a gente precisa de muita coesão, de muita força, de muita crítica, de muito contato, de muita reflexão para poder construir isso. Eu peço muitíssimo desculpas de ter atrasado tanto, mas, de fato, eu estava envolvido num outro processo que eu acho também vai render frutos para a gente no futuro. A gente construir coisas que sejam planejamento para alcançar. Obrigado pela oportunidade, adorei participar. Vou tentar estar acompanhando todos, enfim. Muito obrigada, Hugo. Raquel, suas palavras, Raquel. Organizadora? Eu estou feliz, Abessa, da gente ter essa oportunidade. Eu queria falar só duas coisinhas rápido, fazer uma proposta dessas perguntas que não conseguiram ser respondidas, a gente mandar para o Hugo, depois ele dá um feedback para a gente passa no próximo encontro do mês de setembro, tá? Porque em cima disso tem uma pessoinha aí que fez uma pergunta chamada Yolanda Machado, que é uma pessoa mais do que querida para a saúde mental, ela é familiar, ela tem a atuação dela como cidadã, sozinha ela luta pelos direitos do filho dela e de quem mais pedir ajuda e estiver sempre com ela. A Yolanda fez uma pergunta, eu gostaria que ela fosse respondida, não vai dar tempo dessa vez, mas a resposta fica para o próximo encontro de outubro que a gente vai ter, e você está convidada a participar. A gente está muito feliz que você esteja aqui. Né? É um encontro em que a sociedade civil está participando, pensadores estão participando, alunos estão participando, profissionais de saúde do Rio estão participando. A ideia é que esse fórum, que foi um fórum aí pensado pela professora Suzy, e que fala da temática da saúde mental, possa realmente ser publicizado ao ponto de a gente estar debatendo, como a gente está fazendo agora, o que aconteceu na cidade do Rio nesse momento da pandemia, e o que a gente vai fazer daqui até o final do ano, que é discutir as ações de atenção psicossocial que a gente pensou para a cidade ao longo desses anos, tá? Um beijo para todo mundo! Um beijo para todo mundo. Beijo, Yolanda. Saudade. Muito obrigada. E aguardamos vocês no próximo mês. Beijo. Aguardo as questões para responder. Beijo. Muito obrigada.
Tchau.